Hoje, com muita alegria, estamos recebendo a nossa irmã Sônia Amorim, que veio da cidade de Pereira Barreto, trazer para nós ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Que essa sementinha possa germinar e criar grandes frutos em nossos corações. Então, com a palavra, a nossa irmã Sônia. Boa noite a todos. Que nosso Senhor Jesus Cristo nos ilumine e nos capacite para estarmos mais uma vez envolto desta luz bendita, desta casa maravilhosa de luz. Hoje trago para vocês uma proposta de Jesus, que está em Mateus, do capítulo 6 ao capítulo 18. Que fala do diálogo que os discípulos tiveram com Jesus na última ceia. E Pedro pergunta a Jesus: Senhor, como é difícil caminhar com os irmãos? Ensina-nos como devemos agir diante de um irmão que nos quer mal, que nos maltrata, que nos odeia. Ensina-nos, Senhor, como agir. Jesus olha para ele e disse: Pedro, você tem que perdoar. Saber que se está a caminho comigo, tens que perdoar. Pedro diz: mas Senhor, é muito difícil perdoar aquele que magoa, que fere, que machuca. E Jesus, sábio, disse: Pedro, junto a todos que aqui estão, deves perdoar, não uma vez, mas 70 vezes 7, cada ofensa. Pois bem, a proposta de Jesus para eles é para todos nós. Se nesse diálogo Jesus já sabia o que ia acontecer, tanto que disse a todos nesse ensinamento, que enquanto estiver comigo, tens que perdoar. Aí eu pergunto, nós estamos com Jesus? Nós estamos a caminho com Ele? Para entender o propósito e a proposta que Ele nos faz. Enquanto estiveres a caminho comigo, deveis perdoar. Meus irmãos, mais um ano está terminando. Mais um ano de caminhada rumo à evolução. E nós façamos uma reflexão. O que nos trouxe até aqui? Como está a sua caminhada espiritual? Porque nós estamos falando do estado de espírito. Então, voltando, quando na última ceia todos estavam reunidos, ouvindo Jesus, Jesus disse a eles: dentre vós há quem vá me trair, quem não vai me reconhecer. Mesmo assim, eu os perdoo e amo. E eles pedem para que Jesus ensinasse a eles a orar. Tamanha dificuldade que eles tinham de entender o processo da caminhada. Sabiam que estava no fim. E Jesus ensinou a oração do Pai Nosso. E colocou nela a proposta. Perdoe para que seja perdoado. Então, nesse período que nós estamos vivendo, né, cada um buscando a sua evolução espiritual, nós temos que refletir. É difícil perdoar. Não é uma proposta fácil. Mas, se queremos realmente caminhar com Jesus, devemos nos esforçar para compreender este processo. Nós, espíritos em evolução, buscamos cada vez mais aprimorar os nossos conhecimentos. Jesus, num diálogo com Catarina de Siena, disse:
É muito mais fácil você cuidar da sua evolução material do que você cuidar da sua evolução espiritual. Você chora, entra em desespero porque não adquire um bem. Você chora, entra em desespero por coisas materiais. Mas você não chora, não se desespera, porque você não está conseguindo evoluir espiritualmente. Porque você não está conseguindo perdoar ou desculpar um irmão. Então, meus irmãos, vamos nos refletir. Nesse período que a maioria das pessoas, elas se silenciam, outras fazem projetos de vida para o próximo ano. Eu pergunto, qual é o seu projeto para o próximo ano? É mudança de comportamento? É realmente entender a sua evolução, a sua caminhada evolutiva? Se inteirar mais pelos trabalhos da casa? Ser mais proativo? Como que está o seu diálogo com você mesmo? Porque a proposta de Jesus, ele fala de nós. Que nós devemos perdoar. Não que o irmão nos perdoe. Nós devemos perdoar. A situação é que nós precisamos que o outro venha nos pedir perdão. Nós não somos capazes de compreender que, de repente, nós fomos o culpado por a ação, seja ela qual for. Quando nós nos colocamos como vítima, nós não acreditamos. Na maioria das vezes, é isso que acontece. Que nós devemos perdoar. Não, ele que deve me perdoar. Eu não fiz nada. Fizemos sim, meus irmãos. Em qualquer ação do mal, aos dois lados. Nós já somos espíritos em evolução, vivemos milhões de reencarnações. Dentro de nós, há muitos. Então, quem é você hoje? Em que momento você está? Você compreende que é esse espírito e que dentro de você há muitas situações, boa, ruim. E também há muitas profissões. Eu sempre digo isso. Então, qual delas você se identificou e está a viver? Se nós somos esse espírito em evolução, sabemos que devemos perdoar os nossos irmãos para seguir este caminho com Jesus, vamos estacionar ou vamos continuar na caminhada, perdoando, compreendendo essa situação? Porque se Jesus nos lança uma proposta como essa, é porque Ele sabe que nós somos capazes. Senão nós vamos voltar aqui muitas vezes para poder reparar estes erros. E antes que nós possamos pensar ou sentir, Ele já nos perdoou. Jesus nos amou tanto e nos ama tanto que Ele se permitiu reencarnar, se fez homem para estar aqui, mesmo sabendo que ia ser crucificado por todos nós, que nós não íamos reconhecer como filho de Deus. Quando Ele carregou aquela cruz, que aqueles irmãos que caminharam com Ele durante 3 anos, não puderam fazer nada, ficaram com medo, recuaram, diante daquele beijo que o traiu, diante daquela lança que cravou o seu peito, diante daquela água que não era água, diante daquela cruz, Jesus olhou pela multidão, que nós estávamos lá, alguma coisa, em algum lugar, e Ele disse: Pai, perdoe-os, eles não sabem o que fazem. Jesus disse isso para nós. E aí eu digo para vocês, diga a esse irmão, diga a você mesmo: perdoe, meu Senhor, eu não sei o que faço. Não sei o caminho que eu devo percorrer. Não sei qual o rumo, meu Senhor, que eu devo seguir. Apresenta para Ele a situação que de repente você está vivendo, de uma aflição, de uma angústia, uma tristeza.
ou um problema familiar, ou uma doença, seja qual o mal for. Entrega para Ele o problema. E peça a Ele que Ele olhe na sua direção e enxergue diante daquela multidão o irmão que não sabe perdoar, não sabe o caminho que deve percorrer, que está perdido, sem direção, sem rumo a seguir, esperando o sol no amanhecer, ou simplesmente desejando que a noite chega para adormecer. Está perdido numa depressão profunda, sem encontrar uma solução. Muitas vezes nos encontramos em meio a um furacão, sem direção, sabendo que veio para destruir tudo, e você está de pé. Olha ao seu redor e não enxerga a solução para aquele problema. E você diz: onde eu estou? Quem sou eu? Jesus me abandonou. Deus Pai não me enxergou. Olhe para dentro de você. Se identifique como filho de Deus, irmão de Jesus, que olhou para a multidão e nos perdoou. E pediu mais, intercedeu por nós. Então eu digo, quem somos nós para não perdoar ou para se magoar com qualquer coisa que seja? Quem somos nós para não compreender a fala de Jesus quando disse a Pedro: se estás a caminho comigo, deveis perdoar. Então, meus irmãos, se estamos nesta casa abençoada de luz, se vamos receber essa bendita sabedoria de Jesus, se ouvimos esta canção maravilhosa que tocou o nosso coração, se vamos receber uma energia de luz que venha banhar o nosso ser, se vamos beber a água fluidificada, tudo isso é energia de amor. Porque tem um desprendimento dos nossos irmãos que já prepararam este ambiente muito antes de estarmos aqui. Se hoje decidimos aqui estar, é porque tivemos um propósito. Hoje vou à casa de oração. Vou estar à disposição de Jesus. Vou estar à disposição dele. Que ele possa me fazer de um instrumento, mas que seja um instrumento perfeito. Que eu consiga olhar para os meus irmãos e identificar ele, o meu irmão. Que eu consiga realmente entender a proposta de Jesus. E no final do dia, avaliar a minha conduta, todo o meu ser, e dizer: perdoe-me, Senhor, porque realmente eu ainda não sei o que faço. E que Ele te capacite para o novo amanhecer. Me capacite, Senhor, porque a hora que o sol raiar, eu consigo identificar, através da luz dos meus olhos, o seu amor sobre mim e todos os meus irmãos. Não importa onde eles estejam, Senhor, sei que também está olhando na mesma direção. Que o sol vem para a terra, para a semente e para nós. Que a chuva vem para molhar o chão, fazer a semente brotar para alimento de todos nós. Tudo que vem de Deus é para nós, gratuitamente. Então nós precisamos aceitar essa proposta e nos doar para Jesus. 1 minuto, 10, 15, 1 hora, 40 minutos que seja do nosso dia. Vamos entregar a Ele. Vamos fazer o nosso evangelho. Vamos fazer esse compromisso com a nossa evolução espiritual. Porque nós temos compromisso com a nossa evolução material. Quando nós queremos um carro novo, uma casa nova, uma roupa nova, nós fazemos compromissos, não fazemos? Porque nós desejamos. Vamos desejar estar com Jesus. Quando nós pensarmos em convidar para a nossa ceia de Natal, convidamos primeiramente Jesus a estar conosco. Diante de uma mesa posta, não esquecemos o nosso evangelho. Diante de todos que você convidar,
convide um, que ele não será capaz de te convidar para a ceia da casa dele. Isso é compreender o processo. Isso é compreender o que é estar a caminho com Jesus. Convidar a seu lar aquele que é capaz de te trazer uma devolutiva é muito fácil. Mas convidar para a sua ceia alguém que será incapaz, porque está desprovido de qualquer situação, isso é difícil. Nós não estamos preparados. Porque Jesus esteve para todos. E nós devemos fazer uma reflexão. Como nós estamos? Como está a nossa caminhada evolutiva? Como eu quero chegar do outro lado? Uma passagem. Como que eu quero estar? Como que vai ser a minha jornada espiritual? Eu sei que todos aqui compreendem e já sabem o livro dos Espíritos, o Evangelho. Aquele que não sabe de cor está estudando. Mas eu creio que todos entendem o Evangelho. Todos entendem a palavra de Jesus. Mas a prática, ela é difícil. Como diz meu marido na vinda, é muito difícil perdoar. Não é fácil. Vou ter que nascer de novo. Né? Muitas vezes a gente pensa assim, que é muito, mas muito difícil perdoar. Quando nós decidimos caminhar com Jesus, você entende a proposta do perdão. E ela é leve, ela é cura para a nossa alma. Ela não precisa entristecer, nos trazer mágoas no coração, nos trazer uma doença, nos fazer entristecer a alma. É necessário simplesmente respirar e deixar o outro falar. Aquele irmão te magoou, perdoe. Você pode ter magoado muito mais. Aquele outro te feriu, perdoe. Você pode ter ferido muito mais. Porque nós não tivemos oportunidades para fazer o mal. Porque se tivéssemos no lugar da pessoa, talvez faríamos pior. Eu gosto de contar uma história. Histórias. Hoje eu vou contar uma, não é história real. Uma médica no Rio de Janeiro chegou em casa e pegou o marido abusando da filha de 3 anos. Ela pensou, não, ela matou ele. Ela foi condenada pelo júri popular. Aqui, dentro de todos nós, teríamos uma reação contrária? É uma reflexão. Ela agiu mal. Você no júri, você condenaria essa mulher? É uma reflexão, meus irmãos. Ela não pensou. Era a filha e o marido. Então, muitas vezes, nós temos atos impensados, porque foge da nossa natureza parar e pensar. Nós precisamos refletir. Essa senhora, ela sentiu o quê? Sendo condenada. Nós não estamos lá para saber. Mas se coloca na situação e faça uma reflexão. Esta é a ação. Então, quando nós paramos de julgar a ação do outro, nós vamos buscar a nossa evolução espiritual. Enquanto estivermos a julgar a ação do outro, nós realmente vamos embriagar a nossa mente e o nosso coração com as coisas do mundo. Nós não estamos aqui para julgar, maldizer ou algo semelhante diante dos irmãos que estão no mesmo patamar de evolução. Somos todos iguais. Não existe nenhum filho de Deus
fora do lugar ou diferente do que é. Então, se nós temos a oportunidade de fazer essa transformação e sermos diferentes ainda nesta reencarnação, agora é a hora. Estamos estudando o Evangelho, estamos na casa de oração, já sabemos que somos espíritos imortais, estamos brigando por coisas materiais. Por quê? Posição dentro da casa espírita, quem manda, quem não manda, quem pode, quem não pode. Dentro da casa da família, o pai e a mãe, quem fica com isso, quem fica com aquilo, quem ama mais, quem ama menos. Briga por qualquer coisas materiais. Mas você não está disposto a ir e enfrentar as transformações espirituais de qualquer irmão. Então, meus irmãos, diante deste período que antecede o Natal, o nascimento de Jesus, para aqueles que não compreendem o processo, vamos fazer uma pausa, silenciar a nossa mente, o nosso coração e nos colocar à disposição dele e estar a caminho com ele. Modificando ainda a nossa alma de tudo aquilo que precisa ser modificado. Olhar para os nossos irmãos com os olhos de Jesus. Fazer a transformação necessária, porque acredito que ainda dá tempo. Porque, meus irmãos, nós não sabemos qual é o nosso lugar na fila. Porque se soubéssemos, tudo seria diferente. Então, nós não sabemos. Se nós não sabemos qual é o nosso lugar na fila, atenda o chamado de Jesus. Viva o seu hoje como se fosse o último segundo da sua existência. Porque daqui 1 minuto, 1 milésimo de segundo, tudo pode mudar. E aí? Não dá mais tempo de voltar e fazer de novo. Você vai ter que esperar na fila, e ela está longa, muito longa, para poder reencarnar e tentar tudo de novo. É necessário, meus irmãos, já que estamos aqui? Não. Então vamos, ainda dá tempo, vamos ser felizes, vamos agradecer, vamos bendizer os irmãos que caminham conosco, vamos convidá-los ao trabalho de Jesus. Vamos fazer as visitas com felicidade, vamos nos unir, dar as mãos e mostrar para Jesus que valeu a pena, todo o período que ele carregou a sua cruz, que valeu a pena a crucificação, que valeu a pena cada sofrimento, porque nós aprendemos a lição. Eu falo que não é justo nós ficarmos todo dia crucificando Jesus. Ele já fez tudo por nós. Por que a gente reclama de qualquer coisinha que acontece na vida da gente? Está na hora, né, de pararmos e só agradecer. Obrigado, Senhor, pelo sol, pela chuva, pelo irmão que colocou no meu caminho para ser um instrumento para a minha evolução. Obrigado, Senhor, pelo pássaro que canta logo ao amanhecer, que vem me despertar para dizer: eis aí, meu filho amado, mais um dia para que você possa observar e sobreviver. Final do dia, obrigado, meu Senhor, fiz tudo o que pude, mais ainda, reverencio a noite que chega, um céu estrelado, mesmo com chuva, Senhor, sei que lá está, brilhando na minha direção. Caminha comigo, meu Senhor. Venha me mostrar como devemos fazer para transformar, ainda nessa reencarnação, o que eu preciso ser. Permita, meu Senhor, que cada dia que eu venha despertar seja uma oportunidade para evoluir e para dizer: gratidão, meu Senhor, por ter estado aqui conosco, e dizer: perdoe, Senhor, eles não sabem o que fazem. Amém?